Sexta-feira da quarta semana da Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículo 10 e versículos de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós conhecemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos indo para os finalmente do tempo da Quaresma e nós começamos então a subir para Jerusalém com Jesus rumo ao Calvário. Queridos, essa semana nós estamos lendo e meditando o Evangelho de João. E todo o Evangelho é meio que acontece numa cena de um tribunal. O tempo todo Jesus Cristo precisa provar, pedem provas de Jesus sobre a sua identidade, sobre quem ele é. A todo momento, o evangelista quer nos mostrar, a partir de perguntas, de questionamentos, de enfrentamentos, se Jesus é Deus ou não. Se ele veio cumprir a sua missão ou não. E nós, por óbvio, sabemos que sim, que Jesus é Deus, mas as pessoas daquele tempo não sabiam, que Jesus veio para dar a vida por nós, mas as pessoas daquele tempo ainda não sabiam. Talvez a pergunta que nós podemos fazer hoje é: será que nós sabemos que de fato Jesus é Deus? Será que nós entendemos que Jesus veio para nos salvar? Nós temos a noção, a profundidade desta compreensão clara nas nossas vidas? Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, alguns pontos que nos ajudam para este dia. O primeiro deles é justamente a ideia de que procuravam matar Jesus. E mesmo com todo esse contexto onde nosso Senhor estava correndo perigo de vida, nosso Senhor sobe para a festa das tendas, uma festa judaica, que era próxima à Páscoa dos judeus, e então Jesus Cristo ali sobe meio que às escondidas, mas Jesus não fica escondido, ou seja, mesmo Jesus passando pelas dificuldades do enfrentamento, o perigo da morte, ele ainda vai. Chega lá e começa a falar em voz alta, ensinando no templo de Jerusalém. Queridos, isso nos mostra de que, apesar das dificuldades, apesar dos enfrentamentos que nós podemos ter, às vezes de perseguições dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família, mesmo com os enfrentamentos internos que nós temos, nós precisamos enfrentar tudo isso. Nós não podemos ter medo de anunciar o Evangelho e de testemunhar com a vida prática aí no seu trabalho, atendendo as pessoas, lavando, servindo, comprando, vendendo, que você é cristão. Às vezes aparecem propostas tão indecentes para nós que somos católicos, e muitos de nós católicos abraçamos essas propostas indecentes, seja no campo dos negócios, seja no campo familiar, no campo interpessoal, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Veja, enfrente todos esses problemas e testemunhe que você é católico. Não tenha medo de se mostrar como católico. E, por óbvio, você vai ter consciência de que as pessoas vão te criticar porque você é católico, porque você não está fazendo tal coisa porque você é católico. Veja um exemplo muito simples, muito pequeno. Quantas pessoas estão fazendo o Rosário da Manhã com o Frei Gilson ou com o Instituto Reset? E quantas pessoas estão sendo perseguidas porque está rezando? Imagina, olha a dimensão que isso chegou. Então o que você deve fazer? Continuar rezando. Jesus enfrentou isso, Jesus passou por isso e continuou pregando. Vamos supor que talvez alguém da sua casa está pegando muito no seu pé, porque você esses dias está levantando de madrugada para fazer também a Via Sacra. E atenção, amanhã, hoje, quer dizer, sexta-feira, nós temos a Via Sacra às 5h30 da manhã. Hoje, sexta-feira, nós teremos a Via Sacra às 5h30 da manhã.
que talvez alguém está dizendo, mas o tempo todo na igreja? Então, olha, veja, os enfrentamentos que muitas pessoas passam, e coisas simples, imagine outros enfrentamentos maiores, onde nos ambientes políticos, numa sala de aula, na universidade, na faculdade, onde um jovem quer ser cristão católico e as ideologias não o permitem, ele precisa enfrentar tudo isso e anunciar Jesus publicamente, testemunhar Jesus publicamente. Tenha coragem, meu irmão e minha irmã, de passar por tudo isso por Jesus, porque Jesus passou por tudo isso por você. Segundo elemento, meus irmãos, é sobre a identidade de Jesus. Então começam a dizer, olha, será que as autoridades estão apoiando ele? Será que as autoridades reconheceram Jesus como Messias? Ele está falando e as pessoas e as autoridades não prenderam Jesus? E aí o versículo 17 vai dizer, mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Ou seja, a ideia de que a partir do Antigo Testamento, a partir de alguns tipos de interpretações bíblicas, a ideia de que quando o Messias vier vai ser algo místico, vai ser algo que ninguém vai saber. E na verdade eles sabiam de onde Jesus vinha. Claro que Jesus vem do alto, Jesus é filho, Jesus Cristo é o Filho eterno do Pai, que foi concebido no seio da Virgem Maria pela obra do Espírito Santo. Mas sabiam que era filho de Maria, sabiam que seu pai adotivo era José. Então a ideia de que aquele homem não era Jesus. E então Jesus Cristo, em alta voz, ensinava no templo. Jesus ensinava dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ok, vocês sabem da minha história, vocês sabem que eu sou de Nazaré, vocês conhecem a minha mãe, vocês sabem, conhecem meu pai, vocês sabem a minha profissão. Ou seja, o que é externo a mim, vocês conhecem. Mas, diz, eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno, a esse vocês não conhecem. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo que para além da aparência de que ele nasceu em Nazaré, de que ele nasceu no ano tal, no dia tal, de que ele foi apresentado no templo no ano tal, ele foi enviado pelo Pai. Então, Jesus diz que a esse as pessoas não conhecem. O que é conhecer na Sagrada Escritura? É ter intimidade. Jesus está dizendo que, ora, se vocês de fato conhecessem o Pai, vocês saberiam que eu sou o Filho do Pai, ou seja, vocês saberiam que eu sou Deus e que a minha missão é cumprir em tudo a vontade do Pai. Meus irmãos, hoje nós sabemos que existe uma igreja, que Jesus fundou uma igreja apenas, não muitas igrejas. Nós sabemos que precisamos dos sacramentos, nós sabemos que nós temos a Sagrada Escritura, nós sabemos no sentido de eu tenho esse conhecimento na minha mente, mas o conhecimento no meu coração de que eu tenho a necessidade de Jesus. Eu não posso faltar uma missa de domingo. Eu tenho que me casar na igreja, eu tenho que batizar meus filhos. Na verdade eu não tenho, eu preciso, eu necessito, porque sem isso a minha vida, pela graça, ela vai ficar manca. Sem batizar, eu vou ficar manco. Sem me confessar, eu vou ficar manco. Então este conhecimento que é mais profundo, talvez muitos de nós não temos, apesar de estarmos na missa. Talvez eu não tenha consciência de que a missa é o céu aqui na terra. De que ali, quando o sacerdote está consagrando, os anjos se dobram de joelhos, não faz de conta, mas de verdade, que o céu faz a festa por ver um sacerdote absolvendo os pecados de alguém, que Jesus se alegra, que o coração do Pai se alegra. Se nós tivéssemos consciência da profundidade de tudo isso, nós católicos seríamos mais fervorosos. Então a pergunta é, será que de fato eu conheço Jesus? Como a minha prática de fé mostra que eu conheço Jesus? Último ponto é o versículo 30 que diz, então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. A hora de Jesus é a hora que ele se entrega. Então veja que ninguém adianta a hora de Jesus, mas Jesus se entrega livremente para mostrar que o sacrifício de Jesus é um sacrifício de amor, que ele se entrega livremente. Ele não é preso pela força, por outras forças externas. Ele é preso porque ele se entrega. Porque senão, neste momento, o Senhor já teria sido morto aqui. Mas não havia chegado a sua hora. Qual é a hora? A hora que ele diz, está na hora. Agora sim eu posso me entregar. Agora sim eu me entrego por amor, para a salvação. Então, queridos irmãos e irmãs, creiamos também na hora oportuna que Jesus vai salvar a nossa vida de algo. Talvez você também está passando por um momento de perseguição, um momento de dor, um momento de luta, um trauma que você está carregando há tantos anos. Mas creia, assim como Jesus esperou a hora para que ele desse a vida, nós temos uma hora oportuna para que a salvação, a libertação, a cura aconteça em nós. Então, persevere.
e creia que Jesus está contigo, porque talvez a hora de Jesus não chegou na sua vida, mas tenha fé, tenha esperança, porque esta hora, a hora da salvação, a hora da libertação, a hora da cura, a hora do céu, ela vai chegar na sua vida. Tenha fé, tenha esperança, que a hora certa chegará no momento oportuno. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por você estar aqui. Essa semana estou tendo dificuldade de fazer as gravações diárias por conta dos mutirões de confissões. Estamos andando muito, então às vezes eu não tenho tempo de gravar. Então sejamos perseverantes. Hoje, sexta-feira, se você me ouve antes das 5h30 da manhã, hoje nós teremos a Via Sacra 5h30 da manhã, a partir aqui da Igreja Matriz. Estejamos atentos. À noite teremos a novena de Nossa Senhora Aparecida lá no Santuário Diocesano. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.